Assuma o seu propósito que Deus colocou nas suas mãos e faça diferença. Plante novas sementes para que o futuro seja diferente. Amém? Você está comigo? Cortes da palavra. Tudo nessa vida tem um propósito. Nada é por acaso. Sim ou não? Se isso ainda não está como convicção dentro de você, que o Espírito Santo possa tratar o seu coração nesse momento, porque nada é por acaso, nada. Talvez alguém aqui tenha que começar a sair desse estado, aonde só fica questionando Deus, por que passa por tanta coisa. Ei, muda o lado da fita, já passou. Agora você tem que pegar essa situação e dizer assim: Deus, o que eu preciso fazer? Aonde eu preciso mudar? Me diz. Quais são as coisas que eu tenho que deixar de lado? O que eu tenho que deixar para trás? Quais são as mudanças que eu tenho que abraçar? Porque a vida continua. O propósito de Deus não para. A vida segue. Nós temos que decidir, seguimos com Deus ou não? Porque Deus continua. Deus, ele vai seguir em frente. Sabe, um dia você orou e chegou na posição de rainha, talvez, naquilo que você faz. Você é exemplo, você tem autoridade, você é chefe, você é um coordenador, você é um gerente, você é um pai. Você chegou ao patamar da prosperidade, de influência, de ter voz. Você construiu uma história de sucesso. Então agora, assuma o seu propósito que Deus colocou nas suas mãos e faça diferença. Plante novas sementes, para que o futuro seja diferente. Amém? Você está comigo? Segundo ponto, diz assim: plante com armas espirituais. Plante com armas espirituais. Então Mardoqueu, ele fez um alerta para Esther, de que permanecer em silêncio naquele momento de perseguição, havia um decreto do rei para matar os judeus num dia específico. Então ficar em silêncio não iria garantir segurança para ela. Ela imaginava que a sua posição de rainha talvez poderia poupá-la, mas quando a sua identidade judaica fosse revelada, sua morte seria certa. Então, em outras palavras, ficar neutra não era uma opção. Diante daquela situação, ficar neutra não era uma opção. Ser omisso naquele momento era um grande problema. Aí ela faz algo incrível. Versículo 16 do capítulo 4 de Esther. Leia aí na sua Bíblia. Diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se tiver que morrer, morrerei. Então ela pede para os judeus jejuarem por 3 dias. Sabe, Esther, ela deixa de agir por medo e passa a agir por obediência e coragem. E coragem. Esther estava então prestes a arriscar a própria vida. Ela estava colocando a vida dela em risco por uma causa muito nobre. E ela começou então a plantar sementes novas, agindo de uma forma que não era humana, mas era espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: diante de grandes desafios, nós somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito. Nós somos tentados a agir na força do nosso braço. Nós somos tentados a usar o nosso intelecto e achar que isso vai dar conta de tudo, que vai resolver tudo, vai resolver todas as situações. Só que existem lutas, meu irmão e minha irmã, que só venceremos através das armas espirituais. Às vezes você diz assim: mas eu tenho tentado há tanto tempo, nunca deu certo, agora só me resta orar. Agora eu vou tentar o que eu ainda não tentei, que é orar, que é pedir ao Senhor. Primeira coisa, venha para a escola de oração e vá aprender a orar com a pastora Marisa, porque a oração, o jejum, as armas espirituais devem ser as primeiras coisas que você tem que fazer.
Porque se você não fizer isso, a grande tendência de você estar errado indo por um caminho que não é bom. Que não é bom. Porque achamos que podemos fazer, ou achamos que não precisamos fazer nada. Ei, estamos numa guerra espiritual. Existem batalhas espirituais acontecendo nesse exato momento. A batalha está acontecendo. Somos soldados. Você quer fugir da guerra? Não tem como. Não tem como fugir da guerra. Somos seres espirituais, tanto quanto somos carnais. Nós precisamos abraçar essa batalha espiritual. Mas existem momentos onde muitos escolhem fugir, sumir, se omitirem, se esconderem, mudar de ambiente. Se alguma guerra ou batalha se levantou lá no local que você está, ei, não saia, permaneça, guerreie, mas guerreie com as armas corretas. Esther poderia ter dito para Mardoqueu assim: olha, monta aí uma turma de uns 50, 100, 1000, não sei quanto, e vamos fazer um motim, vamos derrubar o governo, vamos fazer um negócio aqui, vamos botar a mão em armas e vamos derrubar esse negócio aqui. Poderia ou não poderia? Poderia. Ia dar certo? Não. Por quê? Porque existem situações que nós devemos fechar as nossas bocas no ambiente natural e abrir a nossa boca no ambiente sobrenatural. Porque existem reflexos de guerras sobrenaturais no lugar natural, no ambiente natural. O que acontece no natural é um reflexo do que acontece no sobrenatural. Só que daí você quer resolver aqui no natural, quando na verdade devia estar olhando para o sobrenatural. Existem pessoas que muitas vezes estão enfrentando problemas e a única coisa que ela deve fazer é parar de pecar. Pronto, cessou os problemas. Mas ela tenta tantas coisas, quando na verdade ela só tem que parar de mentir, só tem que parar de roubar, tem que parar de falar mal das pessoas, tem que parar de murmurar, reclamar, ela só tem que parar de pecar. Pronto, isso é uma guerra espiritual. Existem legalidades que muitas vezes as pessoas deixam abertas, e é claro que as trevas vão pintar e bordar. Sim, é óbvio. Ei, meu irmão, lute do jeito certo. Deus quer te preparar para missões específicas, e você vai precisar de discernimento espiritual, e não pegar em armas, mas dobrar o seu joelho. Faz quanto tempo que você não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não medita na palavra? Isso é essencial ao homem espiritual. Você está comigo? 3, plante mesmo correndo muitos riscos. Nós vamos correr tantos riscos nessa vida. Nós estamos em todo momento correndo riscos. Se você não corre risco, você não faz nada. Zero. Se você não tem um boleto para pagar, esquece, você não constrói nada. Você deve correr riscos. Esther capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. É muito fácil nós plantarmos quando a situação está favorável. Clima favorável, terra boa, ambiente agradável, semente de qualidade. Mas o que precisamos é continuar semeando mesmo quando o risco for muito alto. E aqui nós vemos Esther, após 3 dias de jejum, vestir as suas roupas reais, se encher de coragem e autoridade. Ela entra no pátio do palácio sem ser chamada. E aqui nós precisamos dar um contexto. Quando o rei persa
Isso era um costume deles, quando ele estava na sala do trono, e ele se assentava no trono dele, e alguém aparecia lá na porta. Pensa assim num salão, que na frente do trono tinha uma porta. Se alguém aparecesse na frente da porta, sem ser chamado, essa pessoa poderia morrer, porque ninguém chegava à presença do rei, sem ser chamado pelo rei. Isso poderia custar a própria vida dessa pessoa. Só que Esther, ela estava disposta, mesmo sendo esposa, ela também corria esse risco, porque lá ele era o soberano. Então ela correu o risco, porque ela sabia que em momentos de mudança, em momentos que precisava fazer algo, ela teria que se levantar em coragem, plantar sementes novas, sementes de coragem. Ela teria que ser um exemplo, porque ela foi colocada naquele lugar para plantar uma semente diferente, que iria resgatar o povo. O rei olha então para Esther e estende o cetro de ouro. E quando o rei estendia o cetro de ouro, a vida daquela pessoa era poupada. Eu fico imaginando quantos já morreram desse jeito, porque só passaram na frente da porta, e a porta estava aberta. Mas naquele momento Esther, ela foi poupada. Ali, Deus poupou a sua vida. Só que é muito engraçado, ela veio de 3 dias de jejum. Ela estava purificada, estava longe da comida e da bebida. E hoje eu entendo, olhando com os olhos espirituais, que aqueles que estão puros de coração, esses se achegam ao rei. Esses se achegam ao rei. Você está puro de coração? Porque os puros se achegarão perto do rei. O rei pergunta: o que você deseja, Esther? Versículo 3 do capítulo 5, diz assim: e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Aqui era um sinal de Deus. O Senhor estava abrindo o caminho, a partir de uma semente de fé, de coragem, de ousadia. Diante de um momento que algo precisava ser feito, ela deu o passo, e Deus foi favorável a ela. Só é possível saber se vai ter colheita se houver semeadura. A gente só ia ver aquele povo sendo liberto se Esther tivesse coragem de fazer o que precisava ser feito. Você está comigo? 4. Plante em cenários de grande oposição. Versículo 14 de Esther 5 diz assim: então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã, aquele cara que queria matar os judeus, estava muito furioso com tudo isso, e quando viu Mardoqueu ou Mordecai, tem traduções que mostram um nome diferente, novamente se recusando a se curvar diante dele, a sua alegria do banquete se transforma em ira, em perseguição. E muito influenciado pela sua família, Amã manda então construir essa forca para exterminar não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Só que numa noite, o Senhor faz uma grande reviravolta. Deus, ele muda o cenário. E Deus, assim, ele só precisa de uma noite. Ele não precisa de uma semana, ele não precisa de um ano, ele não precisa de 10 anos. O Senhor precisa de um estalar de dedos para mudar uma situação. Quando quem se posiciona em fé corre os riscos que deve correr, por amor a Deus, por um chamado dele, para plantar novas sementes, o Senhor pode fazer uma reviravolta assim, ó. Assim, ó. Deus pode, não importa se você crê, Deus pode mudar uma situação assim, ó. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o Senhor, ele pode no estalar de dedos mudar isso, promover uma reviravolta nessa história. E aquilo que era um completo desastre, aflição e medo, pode ser transformado em honra, em júbilo, em alegria, porque Deus pode, e nas nossas vidas, Deus quer.
O rei então descobre que Mardoqueu havia salvado a sua vida anos antes, mas não tinha sido recompensado ainda. Olha só, ele não lembrava que Mardoqueu tinha salvado a vida do rei anos antes. Amã chega para pedir autorização para enforcar Mardoqueu, mas antes que Mardoqueu fizesse o seu pedido para enforcar o cara, o rei perguntou a Amã: o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Fala, Amã, para mim, se eu quiser honrar alguém, o que eu tenho que fazer? Amã achou que ele estava falando dele. Olha, o rei quer me honrar, então eu vou caprichar no conselho. Eu vou caprichar. Faça uma grande cerimônia pública. Coloque ele em cima de um cavalo, coloque as vestes do rei e saia falando: é isso que se faz quando o rei quer honrar alguém. É isso que se faz quando o rei quer honrar alguém. É isso que se faz quando o rei quer honrar alguém. Só que teve um detalhe: o rei não queria honrar Amã, o rei queria honrar Mardoqueu. Deus pode mudar uma situação assim, ó. Você crê nisso? Para finalizar, é muito importante nesse momento, quando nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida, que você plante com a certeza da colheita. Último ponto: plante com a certeza da colheita. Porque você não deve plantar e perder as suas esperanças. Não faz sentido. Quem não tem esperança não planta. Só faz sentido plantar quem tem expectativa de colher. Você já viu algum agricultor mexendo na terra e dizendo: não vai dar nada? Não, aqui, eu sei que a minha vida depende disso aqui, mas não vai dar nada. Eu vou jogar aqui, mas não vai vingar. Tá, mas se não vai vingar, o que tu vai fazer? Não tem nada para fazer, eu só tenho isso aqui, mas não vai dar certo. Não, eu até vou jogar, mas é que eu não tenho outra coisa para fazer, mas não vai dar. Eu vou plantar aqui, eu vou tentar, mas essa terra não vai dar. Já viu um agricultor assim? Sim ou não? Não. Sabe o que ele faz? Ele espera o dia certo, porque nesse dia eu vou plantar. Aqui é a estação correta. Eu vou escolher as melhores sementes. Eu vou plantar com todo carinho. Eu vou botar a terra ali em cima. Eu vou regar. E todos os dias eu vou esperar, porque vou colher. Eu vou colher. Eu vou colher. Eu vou colher. Só se planta quando você tem expectativa da colheita. Esther revela a verdade ao rei sobre a trama de Amã, que ele estava tramando matar os judeus, matar Mardoqueu, que tinha salvo a sua vida, e como ele planejou tudo para exterminar esse povo. O rei fica indignado e ordena a execução de Amã. Aonde? Na mesma forca que ele mandou construir para os judeus. Versículo 1 do capítulo 9 diz assim: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Amã planejou destruir os judeus, foi ele quem morreu. Mardoqueu seria enforcado, foi honrado diante do império. Esther corria risco de morte e tornou-se instrumento de salvação. O dia marcado para morrer tornou-se um dia de vitória e alegria. Coloque-se de pé. O Senhor pode mudar essa situação que você vive no estalar de dedos. Só que é necessário que você não saia do lugar, mas que você continue plantando, com coragem, semeando, lançando as sementes, olhando para a terra e dizendo: eu vou colher, vai dar certo. Você não deve trocar ambientes, você tem que trocar a sua semente a partir de hoje. Porque é um tempo de permanência, é um tempo onde nós temos que ficar e as nossas raízes crescerem, para que em momentos de tribulação nós não sejamos derrubados. Feche os teus olhos. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o tamanho de dor que você está vivendo no lugar que você está, mas entenda, existe um chamado para você. Não saia do lugar, não saia do lugar, porque é momento de semear, é momento de plantar. O Senhor
Senhor está dando a semente ao que semeia, está dando mais sementes, e Ele espera que você não vá para outros lugares, mas que você comece a plantar novas sementes, que você tenha ousadia de, mesmo em momentos de perseguição, momentos de angústia, momentos onde você está correndo risco, você continue plantando, continue plantando, continue plantando no lugar que você está, porque é nesse lugar aonde as suas lágrimas saíram, é onde você vai colher os melhores e maiores frutos da sua vida, os maiores e melhores frutos. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um livro de esperança, e eu preciso contar para você, existe esperança para a sua vida, existe esperança, mas a palavra de hoje é: não saia do lugar, não mude o ambiente, ainda tem muito para plantar aí nesse lugar, tem muito para plantar aí ainda. Feche os teus olhos. A palavra continua. Inscreva-se para mais mensagens que edificam a fé. Continue sendo fortalecido pela palavra. Assista ao próximo corte. A voz da palavra, a palavra que transforma vidas.